Oi, gente! Tudo bom? Tudo ótimo, Xandeco. Por que será, Titi? Porque agora tá na hora da gente fofocar de BBB 23 aqui no Virou Festa. Isso mesmo! E hoje a gente precisa fofocar sobre a Kay pipocando e escapando do paredão dessa semana e também de uma treta que rolou hoje à tarde com acusação de agressão. Pois é, minha gente. Será que vai ter expulsão a essa altura do campeonato? E não é só isso não, hein? Também teve Gustavo tomando café da manhã com Ana Maria Braga e a Ana disse que ele e a Kay são falsos e sorrateiros. E a gente precisa fofocar sobre tudo isso. Lógico. Então, aquele conselhão de sempre, aperte bem os cintos porque as emoções serão fortíssimas, mas é óbvio que nós vamos descascar mais esse abacaxi pra você, Partiu! Bom, começando pela formação do paredão dessa semana, né? Um dos melhores momentos da noite foi o MC Guimê descobrindo que ele estava imune à votação por causa do anjo que era autoimune, né? E na hora que o Tadeu revela isso pra todos ali na sala, a câmera vai direto na cara da Kay, que tava querendo ir pro paredão contra o Guimê, né? Exatamente. Cara, inclusive, cara de cocô. Sim, né? com Uma K, né? Cara de cocô com K. Exatamente isso. Porque ela estava ali, né, com aquela cara meio, droga, o meu plano não deu certo. Não era uma coisa mais ou menos assim? É, mas às vezes ela tava aliviada, na verdade, né? Porque é a pipoquei, Sim. né, gente? Que sempre pipoca, arregona pra caramba. Às vezes por dentro ela tava, meu Deus, obrigado, Senhor, por ter me tirado dessa, porque com certeza ia ser uma cilada pra mim. Estou aliviada, muito É obrigada. a cara dela, né? Tipo, nossa, eu queria tanto encarar o Guimê no paredão, mas droga, não deu dessa vez, ele estava imune. Credo, que delícia. Né? Foi bem isso mesmo a reação dela. Bom, e por falar nela, a Pipoquei deu muita sorte ontem, né? Aí ela acabou também se salvando do paredão na prova bate-volta, que tava bem acirrada entre ela e o cara de sapato, mas a sorte estava ao favor da Kay. Pelo amor de Deus, gente, essa prova bate-volta aí, negócio dos infernos, essa prova bate-volta. Essa prova, ó, eu nunca mais vou tomar engove na minha vida. Em 2021, fiquei uma semana sem tomar Coca-Cola por causa daquela prova da Coca-Cola que deixou Carol com K no jogo, entendeu? Agora é engove, tô com o ranço do engove. Agora eu vou só tomar aquele outro. Como é que é o nome do outro? Chantinon? Aquele outro. Como vou tomar só o concorrente de engove agora? Que eu tô por aqui com essa prova bate-volta. Um mês de greve pra engove, né? E olha que eu tomo engove pra caramba. Inclusive aquele da garrafinha, o after, eu adoro. Eu tomo até quando tô de ressaca. Mas não vou tomar mais, porque eu tô de mal com engove por eles terem mantido essa menina. A Kay com K, né? A menininha! Odeio ela. Bom, e daí, então, pra arrematar, né, sendo assim, estão no paredão dessa semana o cara de sapato, pelo bafone da Sara, o César, que foi pela votação da casa, e o Fred Nicásio, que foi pela indicação da líder Bruna Grifal, inclusive, assim como a gente tinha previsto com vocês que ia acontecer, né? Realmente, Bruninha foi lá e indicou o Fred Nicásio, né, gente? Um mix de fez merda com voto cheio de propriedade e personalidade, Verdade. né? Porque assim, gente, Bruna colocar o Fred Nicásio de novo no paredão, né? Ele tava no paredão, vai pro paredão de novo agora por ela, seguido. Assim, logo em seguida também dela ter brigado com ele ali numa confusão meio aleatória, que foi o cara de sapato que armou tudo por coisa da fonte da própria cabeça dele e tal. No final das contas, pode fazer do Fred Nicásio uma vítima de toda essa situação, como ele já tá sendo visto assim por muitas pessoas, e acaba impulsionando ele no jogo, trazendo ele até pra uma posição assim meio que de favorito, né? Tanto que no chat aqui do Virou Festa, quase todo dia tem bastante gente que fala: não duvido nada que o Fred Nicásio vai acabar parando na final do programa por conta de toda essa perseguição. E realmente isso acontece, a gente sabe, a gente viu nas últimas edições, aconteceu isso com o Arthur Bisnaguinha no 22, aconteceu isso com Juliette no 21, enfim. Então não era uma hora boa de colocar ele de novo ali no paredão, mas ela justificou de um jeito que dá pra compreender e até validar esse voto dela, que ela disse que acredita muito nos ideais dela ali, que enquanto ela não tiver uma resposta que passe pra ela certeza sobre o Fred, que ela vai continuar insistindo nesse voto, e ela como líder não tinha por que sabonetar, assim como outros tantos fazem lá dentro, e usou um voto que é um voto dela dentro do jogo mesmo, que é o Fred Nicásio. Então nesse ponto é ponto pra Bruna, no outro tira esse ponto da Bruna. Ainda mais indo contra o sapato, eles têm essa treta, é uma maneira de ela ter essa resposta também, né? Quem tava certo na briga, né? Na verdade, a Bruninha acabou promovendo o duelo de titãs dentro desse paredão do BBB, né? É isso aí. Mas enfim, essa formação do paredão meio que foi de levinho, sem muitas polêmicas,
polêmicas, mas repercutiu bastante na madrugada. Começando com a Aline, que nem pro paredão foi, né? A votação da casa ficou empatada entre ela e o César, que foram os alvos dos grupos adversários, respectivamente. Mas daí a Bruna, como a líder, desempatou e escolheu mandar o César pro paredão, salvando a Aline. Mesmo assim, a Aline ficou chateadíssima pelos votos que ela recebeu, né? Ficou lá se lamentando pra Amanda, por que as pessoas estavam votando nela. Depois ela foi até conversar com a Sara, que ela ficou muito chateada que a Sara votou nela, mesmo sendo uma estratégia do grupo, né? Daí ela chorou com a Sara, ficou fazendo um drama abraçada com a Sara. Ai, não posso dizer pra você que não doeu muito receber esse voto. Pois é, gente, foi muito dramática essa reação da Aline, né? Foi uma coisa assim que passou do ponto, parecia até novela, e do SBT ainda, parecia novela de outro canal até, né, gente? Mas eu não sei, vocês sabem, desde o início, a gente sempre falou aqui que a gente gosta muito da Aline, desde quando o nome dela vazou, a gente já falou que a gente gosta muito dela, sempre se simpatizou muito por ela aí em outros lugares que a gente acompanhou ela, Ruge, o programa da Xuxa, enfim, né? Só que nesse momento da madrugada, a gente tava sentindo já que tava forçando tanto a barra que se forçasse mais um pouquinho se borrava. Sim. Porque era um pouquinho de VT, não era, Xandeco? Foi um exagerão, né? Não era pra tanto. Primeiro que ela nem foi pro paredão. Então... Segundo que era uma coisa de estratégia do grupo, não é porque ela tá sendo odiada lá dentro. Exatamente, gente. Outra coisa, né? Sempre me irritou isso aí, a gente sempre falou aqui. A pessoa entra no BBB, ela pode se revoltar por tudo, menos por ser votada. Porque você entra no BBB sabendo que a única coisa que vai acontecer com você é que você vai receber voto pra ir pro paredão. Mas eu acho que a melhor coisa que a gente tem pra fazer aqui agora, sabe? De verdade, a coisa mais correta a se fazer aqui, pela credibilidade do Virou Festa, é perguntar pra própria Aline por que ela fez isso. Aline, conta pra gente, por que chorastes tanto? Não fez nada, assim como em toda a temporada. Continua chateada. Continua muito triste. Bom, outra que nem foi pro paredão, mas sofreu de madrugada foi a Kay, né? Mais tarde ela foi lá na câmera redonda, deitou, ficou chorando com a cueca do cowboy. E isso tudo ainda acreditando que o Gustavo tá num paredão falso. Ela falou sobre isso até no raio-x dela de hoje de manhã, que ela acha que o Gustavo vai voltar a qualquer momento pra casa. Ela tá acreditando muito, gente. E o pior é que isso aí já virou chacota até entre a produção do BBB, porque vocês perceberam que a produção tá tirando da cara da Kay, né, gente? Primeiro foi no recado do eliminado, né? Que eles fizeram um recado do eliminado pro Gustavo em outro ângulo. O Gustavo apareceu gigante no telão. Né? Nos outros a pessoa tava ali normal, do Gustavo tava fechado aqui, né? Super zoom. Tô torcendo pra você, né? E com o nariz dele grandão. Exatamente. O que dá a entender, né? Nossa, mas por que o recado dele foi diferente, né? Parece até que realmente não tá sendo uma eliminação comum como as outras foram. E vou te dizer mais, ontem, durante essa prova bate-volta dos infernos, que a gente vai ter que tentar esquecer, mas já é um trauma na minha vida, tinha aquele dummy lá, cheio de graça, que tava cheio de coisinha. Se a gente analisar, eles botaram um dummy cheio de gracinha, que fazia muito mais graça pra Kay do que pros outros meninos que estavam ali na prova bate-volta. E, gente, a estatura do dummy, o porte físico do dummy lembrava muito o porte físico do Gustavo. Certamente isso foi feito pra Kay começar a acreditar que às vezes aquele dummy era o Gustavo e que em algum momento ele vai tirar a máscara e se revelar, ou até dela pensar depois, tipo, ele vai voltar e falar que ele era o dummy da prova bate-volta e tudo mais. Então é tudo coisa que a própria produção tá fazendo pra continuar alimentando esse achismo, essa crença da Kay de que o Gustavo vai voltar a qualquer momento. E a gente vê, né, a Kay sendo trouxa, a gente curte, né? Aí, inclusive, se você já tá curtindo aqui a fofoca, não esquece de clicar no like. Isso aí. Clica no dedão que tá pra cima pra gente poder continuar com o Buchiche feliz e contente. Obrigado! Então vamos. Bom, mas agora falando dos dramas dos emparedados de verdade, né? Logo em seguida do ao vivo, Fred Nicásio ficou sentidíssimo com o discurso da Bruna de indicação do Fred pro paredão. Disse que ele era um personagem, entre outras coisas. Daí o Fred ficou reclamando lá no quarto que a Bruna briga com todo mundo e que tá tudo certo, mas que se ele briga com alguém é porque ele tá fazendo um personagem. Daí ele até falou, eu não tenho sangue de barata. Eu adoro essas frases dele, eu adoro. Ele falou isso várias vezes na madrugada, acho que vai ser a frase da semana pra ele. Pode ser, depois a do tanque, né? A de tanque de guerra de ontem também foi maravilhosa. Agora do não tenho sangue de barata é pra essa edição aqui. Sim. Mas, gente, que ironia, né? A Bruna falar que ele estourou
né? E ele brigou e que por conta disso ele é um personagem. Logo ela que estoura por tudo, ela briga por tudo, ela vive dando chilique. Inclusive, né? Chegou aí a cometer até uma agressão que a gente vai comentar já já. Mas a Bruna é uma pistolinha, uma bombinha que sempre tá prestes a explodir ali dentro da casa e explode várias vezes com pessoas próximas dela, com pessoas distantes dela, enfim, ela é essa pessoa agitadora, né? Agente do caos. E apontar isso em outra pessoa acaba sendo meio que do que você tá falando, querida. É o macaco sentando no rabo pra falar do rabo dos outros, né? E sobre ele parecer um personagem, ela falar que ele é um personagem e tal, aí não dá pra defender, né? Porque realmente o Fred parece um personagem. Ele é Domitila, eles foram escritos, né? De tão... é tudo meio que tão perfeitinho, de uma coisa irônica, assim, né? As coisas acontecem com ele no tempo certo, na hora certa, parece que tava escrito do louvo a Deus pousar nele, né? Aquelas coisas que a gente sempre fala, parece que ele e a Domitila fazem parte do universo encantado da Fada Bela, porque tem todas as coisas e tal. E realmente faz ele parecer um personagem, mas às vezes o Fred é essa pessoa diferentona na vida dele mesmo, porque, gente, já se passou 40 e tantos dias de BBB, será que ele tá conseguindo segurar um personagem até agora? Eu acho que ele, na verdade, na vida dele, ele deve ser esse personagem Fred Nicásio, né? No Queer Eye, ele era exatamente assim como ele é no BBB. E também soou como forçado, como quando a gente soube que ele tava no BBB, quando vazou o nome dele, a gente até fez aquela observação aqui, gente, quando ele teve no Queer, muita gente disse que ele era meio forçado e tal na apresentação do programa, e na verdade ele era exatamente isso. Então será que, na verdade, o Fred é esse evento que ele é? Porque parece ser, não tem mais o que... Soa mal, às vezes a gente estranha, parece falso, parece de mentira, parece um personagem, mas às vezes ele é isso, não é mesmo? É muito doido. Bom, e nessa hora lá no quarto, o Fred Nicásio também falou sobre o cara de sapato nessa hora, né? Diz que o sapato ele tá aí abatido nos últimos dias porque ele sabe que fez merda, ainda mais depois da saída do Gustavo, né? E nessa hora o Fred até agradeceu por esse paredão ter acontecido ele contra o cara de sapato, porque finalmente era um paredão digno. Realmente ninguém pode negar, que nem a gente falou, a Bruna acabou proporcionando aí o duelo de titãs, né? É um paredão de sapato contra Fred, de Fred contra sapato. Cesar Black a gente nem tá vendo nesse paredão, ele é puro coadjuvante, figurante e tal, né? Só que o cara de sapato, né, teve aí esse problema de percurso de ter ido parar nesse paredão agora, que é o pior momento da história do BBB pro cara de sapato pegar um paredão, ele né? Ele sabe disso, Ele sabe disso, tanto que ele chora pelos cantos em posição fetal, como a gente disse ontem, né? Tá toda hora ali aflito e tudo mais. Porque ele acabou brigando com o Fred Nicásio, indo procurar uma confusão que não precisava com o Fred Nicásio, depois tentou falar com o Fred Nicásio quando não precisava falar com o Fred Nicásio, quando ficaria estranho ele cobrar do Fred Nicásio uma conversa que o Fred não queria ter, e ele não tira o Fred Nicásio da boca, o que tá parecendo um pouco de perseguição da parte dele. Tem gente aí fazendo várias acusações, até sérias, sobre essa perseguição essa coisa que o cara de sapato não consegue superar sobre o Fred Nicásio, né? Então não era uma hora boa dele ir, porque no final das contas, se a gente analisar direitinho, é o momento mais chato do sapato no jogo. Ele tá um sapatênis. Ele tá um sapatênis de tão chato. Falaram isso no chat ontem. Eu vi, foi muito bom, foi muito bom. E tem que lembrar também que toda essa treta de sapato com o Fred Nicásio desde a festa foi causada pelo Gustavo, que está eliminado, exatamente, né? Então o sapato aí tá conectando os pontos na cabeça e tá ficando abatido pelos cantos, e né? cada vez mais aflito, né? Exatamente. Inclusive, por falar nisso, nessa madrugada o sapato disse lá no quarto que a situação dele com o Fred Nicásio estava causando muita ansiedade nele lá dentro, ele ficar se questionando se ele fez alguma coisa errado. E a gente vê, ele nem fala, mas dá pra ver nos olhos dele que ele tá muito preocupado, ele tá muito arrependido do que aconteceu até agora. Ele... Caguei, né? É aquela história do caguei e senta em cima, né? Exatamente. É quando não tem mais jeito, que foi. E por falar, né, nesse abatimento do sapato, ontem à tarde ele pediu pra ir no confessionário perguntar uma coisa pra produção. Daí nessa hora as câmeras do confessionário até foram cortadas do pay-per-view e já começou a repercutir aquela coisa na internet de que ele tinha pedido pra sair e tudo mais. Na verdade, o sapato... Na verdade... Peraí, deixa eu engolir baba aqui. Na verdade, o sapato foi pedir atendimento. Na verdade, o sapato foi pedir atendimento médico pro pipi dele, pro sapatito dele.
procurar o que Mas mais tarde ele voltou do atendimento médico no confessionário perguntando pra Amanda se podia ser candidíase, porque acho que em algum momento a Amanda contou pra ele que aconteceu alguma coisa com alguém e daí ele viu que tava vermelhinho lá e daí ele perguntou pra Amanda se era a mesma coisa que tinha acontecido. Aí nessa hora a Aline, que tava ali por perto, eles não viram, ela tava no cantinho assim. Aí a Aline falou, opa! Ela falou que podia ser estresse, e faz muito sentido, né? O Sapato tá aí preocupado com o Fred Nicásio, viu que ele cagou no jogo e tá refletindo no corpo, essas coisas acontecem, né? Não é mesmo? No pipi dele, né? O sapatinho dele, gente. Não vou falar nada, não, você já falou tudo, é isso. O sapato tá mal ele pra tá caramba. mal, precisa de ajudinha, eu acho. E agora eu também, meu Deus do céu. É isso, gente. O sapato tá no fundo do poço, junto com os cocô estragados. É isso. Não tem o que fazer. Bom, enquanto o Sapato sofre por essas coisas, tem gente lá no quarto que tirou da cara dele na madrugada por causa disso, né? Antes de dormir, o Alface ficou zombando do Sapato, falando que ele tava parecendo o Sméagol do Senhor dos Anéis, todo obcecado pelo Fred Nicásio. Meu precioso! Meu precioso! Ele falou mal de mim, ele me pôs no paredão. My precious, Sim, my né? precious. Inclusive, um pouquinho antes disso, o Alface também tinha dito lá na academia pra Marvela, pro Gabriel e pra Sarah que se o Fred Nicásio sair, o jogo acaba pro Cara de Sapato, porque ele só fala disso, né? É verdade, se o Fred Nicásio sair, o Cara de Sapato instantaneamente perde todo o enredo dele. Né? Porque ele não vai ter rumo mais dentro, não vai fazer sentido mais a participação dele no BBB, porque a participação dele é sobre o Fred Nicásio. Virou, né? Virou, ele se ofuscou, afundou, sumiu. Inclusive, ele era uma das pessoas favoritas no início do jogo, hoje em dia já não dá mais pra falar nisso, né? Através das nossas redes sociais a gente já fez pesquisinhas com vocês e até percebeu que o Guimê já é muito mais favorito do que o Cara de Sapato, né? E o Guimê, há algumas semanas atrás, estava muito longe do Cara de Sapato nas nossas pesquisinhas de favoritismo e tal, né? Mas assim, por outro lado... Ele vai voltar a ter saúde, né? Ele vai voltar a ter paz, o pipi do sapato vai parar de ficar vermelho. Vai, né? Tantas coisas de conforto vem junto disso. É, mas eu acho que ele vai sumir, porque ele não entregou um romance com a Amanda. Não. Inclusive, parece que a Amanda é mãe dele, né? Que a Amanda ficou de guarda-costas esse dia, agora ele foi lá perguntar: Amanda, meu pipi tá vermelho, o que pode ser? Né? Eu acho que agora é um negócio assim, se o Sapato quiser alguma coisa com a Amanda que não vai querer, porque ela realmente já tá vendo ele como uma pessoa que é mais jovem, mais sensível, menor, piquititica, que ela precisa pegar no colo e... Ai, filhinho, sapatito. Né? Porque, gente, é broxante também, né? Toda hora, um homem daquele tamanho, ai, dá a mãozinha, ai, preciso de abraço, meu pipi tá vermelho, ai, Amandinha, ai, isso aqui. Ai, gente, dá pra entender que ele não tá bem, realmente é preocupante e tal. Sim. Só que a gente sabe que o programa, o BBB, oferece toda a estrutura médica e psicológica, de suporte médico e psicológico, pra ele poder se cuidar sem depender de outra pessoa no jogo, até porque isso, de certa forma, acaba afundando a Amanda junto. Sim. Então, no final das contas, ao invés dele ir procurar ajuda com o suporte que o programa oferece, ele ficar toda hora pedindo ajuda pra Amanda, ele acaba dando um peso ali na Amanda que ela não precisava carregar. Então é coisa pra se pensar também, né? Não é mesmo? Bom, de qualquer maneira, o paredão dessa semana vai ser um divisor de águas, né? E sobre a saída de um deles, do Sapato do Fred Nicásio, a nossa enquete aqui do Verofesta tá apontando pra saída do Cara de Sapato, mas com uma porcentagem bem próxima do Fred Nicásio. O que, na verdade, no final dos contos, significa que, de qualquer maneira, a gente vai ter o primeiro camarote eliminado do BBB 23. Até o momento foram só pipocas. Pois é, nós estamos quase na metade da temporada, né? Enfim, alguém do camarote vai sair, né? O grupo do camarote vai começar a perder espaço dentro da casa, né? Mas, gente, quem será que sai? Então. Que incógnita essa enquete, agora não dá pra falar, ó, Cara de Sapato sai, faz esse cara sai, porque realmente tá muito próximo ali pra gente poder falar, né? Com toda certeza, assim como foi na semana passada que o Gustavo tava com 80% na enquete, né? Quem vocês acham que sai? Conta aí no chat já pra gente ver, vai falando aí. Sei que o Cezinha não sai, né? O Cezinha vai sobreviver a mais um paredão e vai se achar a Juliette. Porque ele foi pra um monte de paredão que ele era coadjuvante, figurante, que nem esse aí, acabou sobrevivendo e vai criando a ilusão de que ele é forte pra caramba. Ele né? vai fazer o curso de domar cobras.
Que ele falou no raio-x dele hoje, que pediu para as pessoas deixarem ele no programa, que ele ia domar cobras lá dentro com uma cobrinha que ele fez. Tem cobras muito venenosas e ele vai pegar todas essas cobras. Bom, mas além do primeiro camarote eliminado do BBB 23, parece que a gente pode ter também a primeira camarote expulsa dessa edição, né? Hoje de manhã rolou uma dinâmica de patrocinador lá na casa, mas acabou em treta. Pelo que deu pra entender, o Alface pegou o celularzinho deles lá pra gravar a ação, só que eles ali da casa tinham combinado de só gravar depois que lavassem o rosto, que era uma ação da Dove, de sabonete e tudo mais, né? Aí nessa hora a Bruna se estressou, reclamou com o Alface, que se estressou mais ainda, e tudo acabou em uma grande discussão. Afinal, Bruna e Alface estressados, sai da frente. Você sabe como é que é, né, gente? É duas pistolinhas. Pois é, né? E o maior problema disso tudo é que em algum momento dessa discussão, a Bruna acabou dando um tabefe na cara da Amanda. E isso tá sendo visto lá dentro como agressão, principalmente pelo Fred Nicásio, que inclusive tirou um momento pra cuidar da Amanda lá na cozinha. Exatamente. Ai, como ele é, né? Ele foi fazer os tratos da Amanda, porque ele é médico, é o doutor, né? A Amanda também é médica, ela podia fazer isso sozinha, mas ele quis fazer esse VT porque é Fred Nicásio, lógico, né? Ele é o Fred Nicásio, né? Mas olha, a gente tem que falar que a Bruna, né, não deu um tabefe na cara da Amanda, Amanda, pá! Ela tava gesticulando ali, muito estressada com o Alface, e acabou que um braço dela voou na cara da Amanda. Então, não foi um tapa, né, gente? Foi um acidente, né? Mas Fred Nicásio ficou falando sobre isso por horas, a fio, polemizando, né? Ai, eu acho que foi agressão. Se isso não for agressão, o que é agressão, então, né? Ainda mais se tratando de Bruna, gente, que botou ele no paredão, né? Que brigou com ele no final. Ele tá doido pra tentar tirar a Bruna ali, tirar proveito dessa situação pra acabar gerando essa expulsão da Bruna mesmo, né? E depois ele ainda falou isso pra Kay. A Kay ficou animadíssima, botando mais lenha nessa fogueira. Emocionada. Não, porque isso é... Imagina, a gente não pode morar com alguém que agride as pessoas. Se baldada na cabeça causou expulsão, isso tem que causar também. Exatamente. Agora já botaram até Natália Deodato junto, gente. Estão fazendo a comparação agora dos acidentes, né? Se afundou a cabeça de uma, o olho da outra tá caindo por causa do tapa da Bruna. Ai, meu Deus do céu. Mas a verdade é que não tem o ângulo do tapa. Não. Desse suposto tapa da Bruna na Amanda, né? E até a própria Amanda já se incomodou com essas falas que estão rolando na casa, dizendo que foi uma agressão e que a Bruna deve ser expulsa por isso, né? A Amanda mesmo disse que não doeu, que não foi isso, que foi um acidente, que tá tudo bem. E se a própria vítima tá falando, né, gente, quem é que vai questionar, né? Bom, até o momento da gravação do Virou Festa aqui, a Globo não se pronunciou sobre o assunto, né? Acho que a gente só vai ter uma resposta disso e a exibição da cena, talvez ainda, porque como era uma ação de patrocinador, às vezes eles nem vão mostrar tudo, assim como fizeram com aquela cena do Bruno Gaga, a crise de ansiedade que ele teve, até hoje a Globo não mostrou, né? Mas a gente tem que aguardar até o programa da noite pra ver o que eles vão fazer. A gente pergunta pra vocês aí do chat, vocês acham que Bruna vai ser expulsa, gente? Vocês acham que... Vamos ter que contar com o Zoom Bolinha da Globo, o Zoom 3000, Zoom 3000, né? da Globo que pra vai com a ver. bolinha acompanhando, né? Exatamente. Eu só sei que Domitila ficou muito chateada com isso. Ela ficou lá se lamentando e falando que a Dove não merecia isso na ação do patrocínio. Exatamente. Gastou milhões e a Dove não merecia isso. Só faltou ela falar, gente, vamos fazer de novo. Vamos gravar de novo. Eles merecem uma publi decente no BBB. Só faltou isso. Bom, mas agora falando de uma pessoa que já foi eliminada com certeza do BBB 23, hoje de manhã teve entrevista do Gustavo com a Ana Maria Braga e a gente tem muita coisa pra comentar. Mas antes, a gente quer falar com você que tá assistindo a gente pela primeira vez ou que vem aqui todo dia e ainda não tá inscrito no Virou Festa. Exatamente. Mas, gente, ó, todo dia, às 18 horas em ponto, a gente tá aqui fazendo o maior e mais debochado resumão de tudo que tá rolando no BBB, incluindo até o que a Dona Globo não mostra no episódio que passa a noite na TV, né? Então já clica aqui embaixo no botãozinho de inscreva-se pra não perder mais nada e não esquece de acionar o sininho, porque daí todo dia quando Virou Festa entrar no ar, você vai receber uma deliciosa notificação no seu telefone e daí é só pegar um bom cafezinho, acomodar bem o popozão, clicar e se divertir. Agora sim, bora continuar com o buchicho? Partiu. Bom, obviamente que a Ana Maria tinha muitos assuntos a tratar com o Gustavo Cowboy sobre a passagem e a eliminação dele do BBB 23 e começou com a
pauta Christian. Ana Maria mostrou cenas do Christian falando sobre aquele joguinho duplo dele com a Paula, que ele tava fazendo lá no quarto do líder, na presença do Gustavo. Porém, o cowboy, como ele fez no bate-papo BBB, começou a sabonetar e dizer que nesse momento ele só fala que aquilo era paia, né? O que é real, na verdade, ele falou isso, tem na cena. Só que daí, pra Ana Maria, no Mais Você, o Gustavo começou a subir nisso, querer dizer que ele não aprovava a situação, aí ficou meio que tentando tirar o dele da reta das acusações, né? Na real, eu acho que o Gustavo tá tirando vantagem desse VT minúsculo que a Globo tá exibindo toda vez que vai confrontar ele sobre esse lance todo que aconteceu entre ele e Christian lá na casa, né? Só que assim, gente, esse VTzinho, que foi o mesmo exibido no Bate-Papo BBB, ele não é tudo, né? Nesse VT, realmente, até parece que o Gustavo não tava de acordo com as coisas. Só que não foi só aquilo, né? Existiram várias outras situações onde tanto o Gustavo quanto a Kay demonstravam saber do jogo duplo do Christian. Então, ou seja, eles estavam conscientes e também, em alguns momentos, apoiando que ele fizesse isso, porque no final das contas o Christian trazia informação e era bom pra todo mundo, não é verdade? Então, nessa hora a gente vê que o Gustavo tá realmente tirando vantagem de uma coisinha que a produção do BBB passou pra essas entrevistas, que pegou com a pincinha e falou assim: ah, isso aqui tá bom, usei isso aí, que é só ele. Daí ele fala: ah, tá vendo? Eu só falei paia. É paia. O que vocês estão me acusando? Eu acabei de falar, né? Exatamente. Que é paia. Então ele tá se beneficiando por isso, né? E tá indo com isso porque é o agrobosta, né, gente? Exatamente. Ainda nesse assunto, a Ana Maria também perguntou sobre a reação contraditória do Gustavo e da Kay quando tudo foi exposto sobre o Christian naquele domingo à noite, né? E daí o Gustavo alegou que ele e a Kay se sentiram traídos naquele momento pelo Christian ter votado no Fred Nicásio, mas que vendo agora tudo, né, por fora de um outro ângulo, ele sente que eles erraram em ter jogado contra o Christian, que eles podiam ter sentado e conversado com ele. Exatamente, mas acabou também jogando um pouquinho mais de culpa nas costas do Christian, falando que o próprio Christian deveria ter avisado o grupo que ele não queria mais jogar em grupo. Querendo dizer que do nada, numa votação aberta, eles veem o Christian votando do Fred Nicásio, foi uma surpresa pra todo mundo. Quando na verdade a gente sabe que não era surpresa pra ninguém, que já existia um mal-estar entre Christian e Fred Nicásio, que isso ia acabar refletindo em votação, sim, né, gente? E uma coisa não teria a ver com a outra, né? Ele tá aí usando um argumento, mas que eles não precisavam ficar contra o Christian na exposição da Paula, sendo que ele votou no Fred Nicásio. Exatamente. O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu acho que ele tá arranjando desculpinha, mas é conversinha pra ir dormir. E o bom é que ele teve aí 2 dias de distância do café da manhã, então certeza que ele foi meio que já pensando quais poderiam ser as acusações e de que maneira ele poderia se defender, né? Exatamente, isso que pode também ter sido orientado por alguém que sabia como a situação tava aqui fora pra dar as melhores respostas, trazer melhores argumentos, né? Exatamente, né? Bom, em seguida, Ana Maria Braga também questionou o Gustavo sobre aquele episódio de intolerância religiosa contra o Fred Nicásio, né? Primeiro que ela mal entrou no assunto e o Gustavo já começou a se defender, dizendo que tudo aconteceu por causa da forma que o Christian contou as coisas pra ele e pra Kay, que ele só começou a rezar ali de madrugada quando o Fred acordou, né? Depois de ver o Fred rezando na cama dele, porque era um hábito normal dele de sempre rezar de madrugada, que uma coisa não tinha a ver com a outra. Mas então, mentira, mentira, pego na mentira. Vocês veem aí de novo ele tentando jogar mais culpa em cima do Christian, né? Que foi infeliz, sim, de ir lá e ficar criando toda aquela situação com a Kay e com o Gustavo, falando do que ele sentiu, de que ele tinha medo do que o Fred podia estar fazendo, inclusive com Kay e Gustavo, de estar parado de madrugada em frente à cama dos dois, quando na verdade o Fred só não tava enxergando, ele estava pisando, porque ele tinha saído do quarto, voltado, tava tudo muito escuro, né? Só que o que o Gustavo tá falando aí sobre ser um hábito dele rezar à noite antes de dormir, pode até ser que seja um hábito mesmo, mas aquela reza dele que mostraram no BBB foi uma reza que ele fez porque ele viu o Fred Nicásio fazendo a oração da religião dele ali, se sentiu desconfortável com aquilo e começou a meio que rezar na cama dele com a Kay pra anular a reza do Fred, pra se proteger do que o Fred poderia estar pedindo ali pra fé dele, pra coisa dele, né? Então não vem querer dizer isso, porque a gente viu, a gente sabe
Tem até falas dele ali na hora que ele vê o Fred, ele pega o tercinho dele, pega a Kay e começa a rezar, porque o Fred também tava fazendo uma oração que foi estranho pra ele. Não foi, né? que ele não viu nada e a versão era 100% do Christian no dia seguinte, Exatamente, né? Ele tentou tirar o dele da reta mais uma vez e mais uma vez na base da mentira. Exatamente. É o agrobosta. Pra variar, né? Bom, e daí depois a Ana Maria entrou no assunto MC Guimê. Nessa hora foi exibido um VT com toda a trajetória da rivalidade que foi se criando entre eles, entre o Guimê e a Kay principalmente, né? Inclusive a Ana Maria até passou um VT da Kay no confessionário falando que agora era Kay versus Guimê. E em seguida ela arregando pro Guimê no quarto, quando o Guimê foi confrontar os dois e a Kay e o Gustavo ficaram com o pianinho... Como é que fala? Ficaram pianinho. Ficaram pianinho. Não ficaram com o pianinho, ficaram pianinho. Foi isso que aconteceu. O Guimê deu aquele fecho e aí eles começaram a ficar pianinho na deles. Exatamente, né? A Ana Maria pegou e falou que o Gustavo e a Kay falavam o que pensavam, mas não partiam pra ação, que é o que a gente viu deles nesse tempo todo dentro do BBB, Arregões né? pra caceta. Exatamente. Essa é a verdade. O problema é que a Ana Maria quis dar uma apimentada nessa crítica que ela fez contra Gustavo e Kay, só que ela não podia ser um pouquinho mais agressiva. Aí ela pegou e mostrou algumas opiniões dos internautas na internet que ela pegou ali aleatoriamente, né? Aí, por exemplo, tinha textinhos de gente falando que Gustavo e Kay só falam e não fazem nada, que eles são os maiores mentirosos da história do BBB e que eles eram falsos e sorrateiros. Exatamente. Mais uma vez a gente vê a Ana Maria Braga usando de tweets da galera do Twitter pra falar aquilo que ela não pode, até porque se ela falar fica uma coisa meio parcial e ela como apresentadora de um quadro que é do BBB, mas passa no Mais Você, ela precisa passar a sensação de imparcialidade, né, gente? Só que, pelo amor de Deus, né? Olha esses tweets que a Ana Maria caçou na internet pra mostrar. Só falam e não fazem nada. Os maiores mentirosos da história do BBB. E falsos e sorrateiros. Gente, ela falou o que ela queria falar através desses tweets. Ela falou o que o público tá falando no Twitter, em tudo que é canto, aqui no Virou Festa, no chat agora. É essa baixaria mesmo, gente. Eles são arregões e foram falsos pra caçamba. O casal nota de 3. Exatamente, sem tirar nem pôr, né? Ele tratou exatamente, né? Sim. Bom, e daí sobre isso o Gustavo disse que eles deveriam ter se exposto de uma forma diferente, mas que eles tinham uma visão lá dentro e começaram a seguir aquilo, né? E ele até falou que ele acha que foi isso que fez ele sair da casa, né? Ele se fechar tanto com a Kay. O Gustavo chegou até a falar que ele e a Kay tinham medo de expor o jogo pros aliados deles, porque uma hora o aliado ia virar adversário. Mas nessa hora a Ana Maria interrompeu o Gustavo e falou: mas você sabe que quem vota tá aqui fora, não tá lá dentro, né? Porque é sobre isso mesmo, gente. É o mínimo que se sabe, né? E esse lance dele achar que o aliado de agora é o adversário de amanhã fez realmente, tanto ele quanto a Kay, ficarem muito falsos, tanto pra quem é da casa, que tá no game, quanto pra quem tá assistindo aqui do lado de fora. Então esse foi o maior tiro no pé do casal agrotóxico ao longo de toda a temporada. E quem decide, como a Ana Maria disse, é quem tá aqui fora. Sim. E votaram com gosto, em peso, pro agrobosta ser eliminado. Inclusive faltou eles compartilharem isso com o público também, né? Exatamente. De realmente, de ter o público como aliado, já que eles não queriam ter aliados lá dentro, né? Ter o público do lado deles. Foi uma grande falha, porque aí eles, aparentemente, pra quem estava assistindo, eles estavam sendo falsos com os colegas de confinamento e falsos com o público também. Porque quando eles tinham a oportunidade de falar com o público, ou de estar no ao vivo ou no jogo da discórdia, o discurso era sempre outro, né? E dava essa sensação de, esses caras aí não prestam, não gosto deles. Exatamente, né? Outro assunto que a Ana Maria cutucou o Gustavo foi sobre os ciúmes da Kay com a Larissa, né? Nessa hora ele respondeu que era uma coisa que a Kay criou na cabeça dela, que ele não tinha nada a ver com isso. Nessa hora o louro alertou pro Gustavo tomar cuidado ao falar isso, só que o Gustavo não mudou de opinião, ficou dizendo que era uma coisa da Kay mesmo. Exatamente. Mas assim, gente, isso daí tá erradíssimo mesmo, dele jogar esse peso, né? Até essa coisa de culpa da Kay por conta dos ciúmes que ela sentia da Larissa. Teve até um momento, né, ao longo da temporada, que a gente mesmo falava aqui, gente, mas a Kay com os ciúmes da Larissa, isso é coisa da fonte da própria cabeça dela, a Larissa não tá fazendo nada.
nada pra gerar tantos ciúmes. E depois a gente começou a analisar e realmente a Larissa não fazia nada. Mas o Gustavo secava a Larissa na academia, secava a Larissa pela casa. Quando tinha festa, ele ficava mais altinho de bebida. Ele fazia, assim, brincadeirinhas que, né, de certa forma, pra alguém que tá namorando, fica estranho ele fazer com outra pessoa, né? Então, assim, a Kay, às vezes ela ficou insegura com relação a Larissa por conta das atitudes do Gustavo, mas por algum motivo que a gente não vai conseguir explicar, porque a gente não tá dentro da cabeça da Kay, ela não conseguia colocar essa culpa no Gustavo. E ela acabava projetando esse problema na Larissa, tanto que ela chamou a Larissa de cachorra, teve aquele dia lá que ficaram cantando música de piranha pra Larissa no quarto do líder e tudo, mas na verdade agora a gente entende da onde vem essa desconfiança da Kay, né? Que é uma coisa que o Gustavo mesmo acabou provocando e causando nela, né? E ele aí foi muito infeliz, Ana Maria, falando que era coisa da cabeça da Kay. Isso é coisa de macho escroto, de boy lixo mesmo, né? Isso sem contar que ao longo da entrevista, em outras respostas, ele sempre tentava dar a entender que toda a merda dele no BBB foi porque ele acabou sendo meio que influenciado pela Kay, né? Ele não falou claro dessa forma que eu tô falando aqui, mas deixando ali nas entrelinhas que as pessoas entendessem isso, que ele se fechou com a Kay e que de certa forma aquilo acabou influenciando ele pra esse lado que acabou dando ruim, tirando ele do jogo. A entrevista foi basicamente, isso daqui foi culpa do Christian e todo o resto foi culpa da Kay. Eu não fiz nada, eu sou um santinho. E ele sabonetando, gaguejando, quase peidando de nervoso, não falando nada com nada. No começo da entrevista, a Ana Maria até falou, né? Relaxa, vamos fazer aqui de boa a entrevista. Fica tranquilo, né? que vai ser suave. Porque ele realmente não passava Wi-Fi, gente, não passava. Bom, e pra encerrar, a Ana Maria também perguntou pro Gustavo quem ele acha que sai no paredão de amanhã, dessa semana, só que mais uma vez ele pipocou na resposta. Ele disse que tá torcendo pelo César Black no paredão, mas que acha que é o César quem sai. Na verdade ele não quis se comprometer, né? Porque se ele falasse cara de sapato, ou se ele falasse Fred Nicásio, ele ia estar se comprometendo com pessoas que causaram, de certa forma, problema pra ele ali dentro e acabou sendo até eliminado do jogo por conta disso. Então ele foi no César Black, até disse que é amigo, mas que acha que é ele que vai sair. Sendo que o César Black é o mais tranquilo, que pode dormir tranquilo nesse paredão, porque ele não vai ser eliminado com certeza e mais uma vez, né? É que o César foi o último que Gustavo e Kay usaram e que não brigou com eles, né? Porque eles usaram o cara de sapato, eles usaram o Fred Nicásio e estavam usando o César Black nesse finalzinho de estadia do Gustavo lá, né? Mas isso aí foi sabonetar. Falar César Black foi sabonetar gostoso. Bom, mas enfim, falando do jogo e de quem continua lá dentro do BBB 23, hoje à noite tem jogo da discórdia. E será que a gente vai ver aí o cara de sapato finalmente tendo a chance de confrontar e conversar com o Fred Nicásio como ele tá querendo há tantos dias? Mas, gente, será? Meu Deus, eu tô tão ansioso pra esse jogo da discórdia. Inclusive, vamos acompanhar juntinho, comentar tudo ao vivo em tempo real. Então segue a gente lá nas redes sociais, segue o Instagram do Virou Festa, o Twitter do Virou Festa, porque a gente vai estar lá, hein, comentando tudo com vocês, fofocando a respeito de tudo. E não esquece de seguir também os nossos perfis pessoais, o Instagram do Titi e o Instagram do Xandeco. E agora conta pra gente, você acha que a entrevista do Gustavo na Ana Maria Braga fez você mudar de opinião sobre ele ou você acha que continuou tudo igual, às vezes até piorou? Conta pra gente e quando for fazer seu comentário, não esqueça de usar a hashtag #MaisQuitaBF, que a gente vai saber que você ficou até o final do vídeo e vai marcar o seu comentário com lindo coração. Isso mesmo, e se você é fã do Virou Festa, você precisa fazer parte do nosso clube de membros. Dessa forma você apoia o canal e passa a ter acesso a conteúdos secretos e exclusivos. Todo domingo tem vídeo exclusivo pros membros do clubinho. Isso aí, além disso, quem é membro do clubinho também ganha aquele selinho de fidelidade do cafezinho que todo mundo fica louco pra saber como é que põe. Então, é só quem é membro do clubinho que tem isso. E também pode usar os emojis exclusivos do nosso clube pra aparecer com mais destaque no chat e nos comentários. É verdade. E pra se tornar membro do clubinho oficial dos Abacaxix é muito fácil. Abre a câmera do seu telefone, aponta pro QR Code que tá aqui do lado ou acessa o link que a gente deixou aqui embaixo na descrição do vídeo pra você. Isso mesmo. Enquanto você dá uma olhadinha no nosso clube de membros, aproveita pra fazer uma maratona Virou Festa, com mais vídeos e fofocas por aqui também. Exatamente. Não vai embora agora não, já vai pro próximo vídeo, porque a gente já tá lá, esperando com mais fofoca, essa energia deliciosa que só tem aqui no Virou Festa. Então, ó, uma beijoca, até o próximo vídeo e tchau, tchau!